É... Oitava questão. Aqui ele dá todo um contexto, né, de nebulosas, de gás, hidrogênio. Eu vou marcar aqui uma coisa importante, tá? Eu sei que é uma prova de física e tal, mas se atente a esse nome aqui, tá? Se atente a ele. Beleza, aí ele dá alguns dados, né? Ele dá o tamanho, né? Esse aqui é o diâmetro. Ele dá a temperatura do negócio. Ele dá a densidade atômica, né? Aí ele fala algumas coisas. Ele fala como foi medida e tal. Com os dados obtidos pelo astrônomo. Calcule a estimativa do gás hidrogênio. Considere o gás como ideal, né? Ou seja, em todos os pontos dele ele tem a mesma pressão e enfim, né? Toda a... Cadê a luz, meu Deus? Toda a teoria de gases, né? Toda a teoria de gases. A gente tem da termodinâmica. Então, o que vai acontecer aqui? Primeiro, a gente tem que... Ele está aproximando pra gente o diâmetro de uma nebulosa. O diâmetro, ele está considerando então que esse negócio é uma esfera perfeita, tá? A nossa aproximação é para uma esfera perfeita. Então a gente tem isso aqui, né? Alguma coisa do tipo. É uma esfera desse jeito. E o diâmetro dela é 45 anos-luz. 45 anos-luz é um problema que ele não dá pra gente, né? Deixa eu ver até aqui. Ele dá pra gente a velocidade da luz no vácuo e só. Porque o que é um ano-luz, né? O ano-luz é quanto a luz anda em um ano. Ou seja, esse delta S, ele é a velocidade da luz que é c, vezes o tempo de um ano, né? Do ano aqui. Essa é a distância. A gente está colocando que aquele diâmetro, né? Aquele diâmetro é 45 disso aqui, tá? Beleza. O que a gente vai fazer? A gente teria que colocar quanto que é um ano, né? Aí tu pensa, 60 segundos, 60 minutos, 24 horas, 365 dias. Aproximadamente 3,15 vezes 10 na 7, né? Então vamos botar aqui alguns dados para você, né? 3,15 vezes 10 na 7 segundos, tá? Esse é aproximadamente o tempo de um ano. A velocidade da luz ele dá na prova. Então a gente tem isso aqui, né? A gente vai calcular esses valores, multiplicar por 45, aí dá o diâmetro. Só que a gente vai querer o raio. Então vai dividir por 2, beleza? Fazendo todas essas contas, você vai ganhar o seguinte resultado. O seu raio, né? Ou seja, daqui para cá, esse raio vai ser aproximadamente 2 vezes 10 na 17 metros, tá? É grande pra caramba. Muito grande. Mas beleza. O que tá acontecendo aqui? Onde é que a gente quer chegar? A gente tem temperatura. A gente lembra da equação de Clapeyron, da termodinâmica. Então a gente sabe que por você nunca rezei tanto, né? Tem uma outra mais 18 aqui que eu não posso falar porque né, não convém a educação, tá certo? Mas enfim, eu tenho essa mais carinhosa, né? Por você nunca rezei tanto. A gente quer saber a pressão do gás. A gente tem a constante dos gases, porque ele dá pra gente, e a gente tem a temperatura. Ah, mas a gente não tem volume. O volume a gente consegue calcular desse negócio com raio, né? Isso é uma esfera, a gente consegue calcular. Quantidade de átomos. Olha ali o que eu disse que é importante. A densidade. A densidade atômica por metro cúbico, ou seja, volume. Então a gente vai pegar o volume que a gente tem e vezes a densidade, né? Ou seja, a quantidade de átomos eu vou botar como K, né? Essa quantidade de átomos, ela é o volume que a gente tem vezes essa densidade ali que a gente tem, tá? Esse é a quantidade de átomos, tá certo? O que a gente poderia fazer? A gente pegaria a constante de Avogadro e dividiria, né? Botar aqui como Avogadro. Isso aqui não é a constante de Boltzmann, tá? Pra quem pensar que é que seria um R, né? Pra ser a constante de Boltzmann. Enfim,
Isso aqui é o nosso N. É a quantidade de átomos que a gente tem, que é volume vezes a densidade, dividido pelo número de Avogadro. Isso é o nosso N ali. Só que a gente pode abrir um pouco a conta aqui, né? Vamos separando logo aqui. Esse N a gente pode calcular como aquilo ali, né? Aí vai ficaria VD, aí o V estaria embaixo, a gente poderia cancelar, tá certo? Então a gente tem D, a densidade atômica, pelo número de Avogadro, RT. Basicamente, é isso. A gente até nem precisaria do raio, né? Dessa forma. Eu vou fazer o teste, porque eu não fiz assim da outra vez. Eu vou fazer o teste só pra ver se dá o mesmo valor, tá? Eu já volto aqui. Dá certo. E é melhor. Olha aí, cara. Reduz as contas, né? Dá certo. Deixa eu apagar aqui, né, meu Deus. Dá certo. Porque o que acontece, né? A gente teria, como a gente tá fazendo ali, né? Calcular o tempo do ano, aproximar esse valor, fazer o produto do ano com constante, dividir, achar o raio, calcular volume. Calcular volume. A gente colocaria o valor de volume ali, a gente colocaria a quantidade de átomos, que a gente teria toda uma outra conta. Isso daqui, a gente foi muito honesto, né? A quantidade de átomos que a gente falou, ela é o volume vezes a densidade atômica daquele negócio. A gente contou todo o número de átomos. Dividido pelo número de Avogadro, a gente conta a quantidade de mols, né? Porque cada número de Avogadro é um mol. Quantas vezes isso é quantos mols a gente tem. Aí a gente poderia substituir, né? Isso aqui ficaria VD por A, né? Aí esse V cortaria com esse V. Ficaria só D por A. E a gente tem todos esses valores aqui logo de cara. Porque, tudo bem, acho que a prova não dá o valor de Avogadro. Mas se você lembrar, acho que você fez muita questão de química, você vai lembrar desse número. É impossível você não lembrar. Até acho que de gases também tu usa muito, né? Então, a gente colocaria os valores, né? Isso aqui seria o quê? 80, que é 80 átomos por metro cúbico. Aqui seria átomos por mol, né? Número de Avogadro. Que é aproximadamente, né? Vamos aproximar para isso aqui. A constante que ele dá na prova, que é D, 8,3. E a temperatura que ele dá também. Aqui a gente... o que for maior que 10, a gente tá botando em notação científica, né? Então, isso aqui eu tô colocando como 8 vezes 10, 7,5 vezes 1000, né? Aí a gente faz essa divisão. Então, 8 vezes 8,3 vezes 7,5 dividido para 6 dá 83. Aí a gente tem 10, né? 10 na 3 por 10 na 23. Isso daqui a gente pode colocar como vírgula, né? E colocar mais um aqui. Então a gente tem 10 na 5, 10 na 23. Sobe negativo, né? Aí vai ficar menos 23 mais 5, que é 18. Né? 8,3 vezes 10 na 18. Menos 18. Mas espera aí, isso não é a resposta. Tem um erro aqui, tá? E vamos lá, vamos voltar. Por que eu marquei esse gás hidrogênio? Gás hidrogênio, ou gás hidrogênio, ele é H2. O que a gente calculou ali naquela hora foi a quantidade de mols de hidrogênio, tá? Ou seja, como se hidrogênio fosse solitário. Mas não, gás hidrogênio é H2. Lembra disso. Então, o erro que acontece aqui é a gente não dividir isso aqui por 2, tá? Por quê? A gente tem, por exemplo, tinha 10 mols de átomos de hidrogênio, né? Ou 10 hidrogênios, enfim. Quando eles se unem, vai dividindo por 2, né? 2 vira 1, 2 vira 1, 2 vira 1, 2 vira 1. Então, os 10 que a gente tinha, por exemplo, virou 5. É isso que está acontecendo. Então, a gente tem que dividir por 2. Então, tudo isso aqui, a gente divide por 2, tá? Por 2, por 2, por 2. E a gente chega num valor que é 4,15 vezes 10 dá menos 18. Aí, a gente tem que só se atentar para ver quanto as unidades medidas, né? A constante está dando por Joule por mol Kelvin, mol vai embora. Então isso aqui tá dando em Pascal mesmo, né? Tá. Então, tá dando em Pascal. Essa é a nossa unidade. Essa é a pressão que a gente tem na nebulosa. Considerando ela como ideal, todos os seus pontos têm essa pressão.
ficar atento ao gás hidrogênio, tá? Porque se tu esquece que é um gás hidrogênio, tu erra em 50%, né, o valor da pressão. Então, o maior truque dessa questão era esse, né? Tu lembrar disso, porque se tu não lembra disso, tu erra completamente. O resto tu pode pensar, né? Tu poderia calcular o raio, calcular o volume, tu ia demorar um pouco mais, mas tu ia chegar no resultado se tu lembrasse que o gás hidrogênio é dessa forma, beleza? Então, bora pra próxima aqui.